Os nomes dos meses do ano, como você os conhece hoje, vêm da Roma Antiga. Mas você sabia que eles nem sempre tiveram os mesmos nomes? E, ainda mais surpreendente, nem sempre foram 12? Acompanhe-nos nesta viagem pela história para descobrir a origem dos meses do ano. O ano originalmente começava para os romanos em março, que era considerado o primeiro mês quando o tempo começava a melhorar com o fim do inverno. E, portanto, era a época em que também começavam as campanhas militares e as conquistas expansionistas do Império. Por essa razão, os romanos nomearam esse mês de Martius, já que era dedicado ao deus Marte ou Martes, em latim, o deus da guerra. Posteriormente, evoluiu para o latim vulgar como Martio e finalmente para o espanhol como Março, que é o nome atual. O mês seguinte foi o chamado Aprilis. Aqui, os especialistas ainda não chegaram a um consenso, pois debatem entre duas teorias sobre a origem desse nome. A primeira faz referência ao verbo latino aperire, que significa abrir, já que estaria de acordo com o mês da abertura das flores e a preparação da terra para a fertilidade. A segunda teoria aponta a origem na palavra grega apros, que significa espuma, da qual surgiu a deusa Afrodite e corresponderia à deusa etrusca Apru, a deusa da beleza e do amor. Em todo caso, a evolução para o latim vulgar Aprila deu posteriormente o nome de Abrile, no espanhol arcaico, do qual derivou finalmente abril. O mês seguinte foi nomeado Maius, e acredita-se muito provavelmente em homenagem à deusa Maia, mãe do deus Mercúrio e deusa da primavera, que recebia sacrifícios no 1º de maio. No entanto, alguns atribuem a etimologia à palavra maiorum, para homenagear as pessoas mais velhas e os idosos, em contraste com o nome do mês seguinte. A evolução de Maius continuou para Maiu, e no espanhol medieval já tinha o som de maio. O 4º mês foi nomeado Június, provavelmente consagrado à deusa Juno, esposa do deus Júpiter e considerada a deusa das mulheres e do casamento, e cujo nome significaria a jovem. O que alimenta a teoria de que esse mês foi dedicado na verdade aos jovens pela palavra latina juniores. Este mês continuou sendo chamado de Junio durante a dissolução do Império Romano e posteriormente recebeu o nome de Juno, que depois, pela evolução própria do português, terminou em junho. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. O 5º mês foi originalmente nomeado Quintilis, que significa literalmente o quinto, mas depois no ano 44 a.C. Marco Antônio obteve a aprovação do Senado para mudar o nome para Iulius, em homenagem ao ditador militar Júlio César, já que era o mês em que ele havia nascido. O nome derivou para Iulio e depois tomou o som de Iulio e posteriormente a pronúncia de Júlio, que é como você o conhece hoje em dia. O 6º mês, assim como o anterior, foi nomeado pela sua ordem, que correspondia a Sextilis. No entanto, no ano 8 a.C., foi renomeado como Augustus, em homenagem ao primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Já no latim vulgar se dizia Augusto e rapidamente adotou-se a pronúncia agosto. O mês seguinte foi denominado Septembris, que significa literalmente o 7º mês, apesar de Calígula ter tentado mudar o nome do mês para germânico, em homenagem a Tibério Druso, César Germânico. Essa iniciativa não prosperou e gradualmente deixou-se de chamar setembro para adotar a forma atual setembro.
O mesmo aconteceu com o mês seguinte, Octobris, que significa o 8º mês, e também se tentou mudar desta vez para Domitianos, em homenagem ao imperador Tito Flávio Domiciano, e por ordem dele mesmo, já que esse mês era a data do seu nascimento. Mas essa tentativa de mudança também fracassou. O nome Octobre derivou para outubro em castelhano com a evolução própria do idioma. Sobre novembro e dezembro não há muito o que explicar, já que intuitivamente eram os meses 9º e 10º do ano, que originalmente foram chamados de novembris e decembris. Dezembro sempre foi o último mês do ano, mas hoje em dia já não é mais o 10º mês. Então o que aconteceu aqui? O ano primitivo dos romanos tinha apenas 10 meses e não coincidia com o ciclo astronômico. Por essa razão, Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, tomou a decisão de acrescentar mais 2 meses para se adaptar ao modelo egípcio, que consistia em um calendário de 365 dias e 366 em um ano bissexto. O primeiro mês a ser adicionado foi chamado Januarius, que significa dedicado ao deus Jano, ou Janus em latim, que era uma divindade tipicamente itálica, sem equivalência em outras culturas, e que era o deus protetor de portas e entradas, e isso poderia explicar sua etimologia, já que a palavra latina usada para porta era lanua, e essa raiz ainda é preservada no sardo lana, que significa porta, e chanela ou janela, que em galego-português significa janela, que pode ter derivado de porta pequena. A evolução da palavra atual começou a derivar de ianuário, que depois passou para ienário, posteriormente, ienário e eneiro, até chegar ao vocábulo atual enero. O mês seguinte a ser adicionado foi Februários, mês dedicado a Februo, um antigo deus etrusco que estava relacionado com a purificação, as riquezas e também com a morte. E, portanto, relacionado com o deus romano Plutão ou o deus grego Hades. Disse que este mês foi dedicado a ele para aplacar sua ira e conquistar sua benevolência. A evolução desse nome passaria por Febrário, depois Febrairo, que depois se tornaria Febreiro e, por fim, Fevereiro. No ano 46 a.C., Júlio César ordenou mudar a ordem dos 2 primeiros meses, então transferiu janeiro e fevereiro para o início do ano, dando origem ao calendário juliano. Isso aconteceu sem que fosse necessário mudar o nome dos já designados setembro, outubro, novembro e dezembro. Por isso, mantiveram seus nomes ao longo do tempo, mesmo que já não representassem a ordem exata de cada mês. Finalmente, no ano de 1582, o Papa Gregório XIII começou a promover um calendário com alguns ajustes finos para corrigir as inconsistências no tempo que os calendários anteriores causavam, o qual foi chamado de calendário gregoriano, e é o que rege praticamente todos os países do mundo atual, e é o que você e eu conhecemos. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Eu te convido a ativar também o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve.